Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma aula 2/2 do conceito de Baixa Idade Média. Tá? Na aula 1/2 do conceito de Baixa Idade Média, eu caracterizei aqui brevemente, eu apresentei características do que seria em comparação da Alta Idade Média com a Baixa Idade Média. Né? Basicamente, a gente definiu, então, que é a desestrutura, o declínio do feudalismo, né? E no final da aula eu falei que esse declínio do feudalismo está relacionado com a ascensão da atividade comercial, né? E desse grupo chamado burguesia, que em Idade Média significa comerciantes, não significa donos de indústrias, que vai ser no século XVIII e XIX. Na Idade Média, o termo burguesia significa comerciantes. Esse grupo ele ascende economicamente, né? E a expansão do comércio e da burguesia na Baixa Idade Média são elementos que desestabilizam o feudalismo. E é importante que você entenda por que disso. Tá? Por que a ascensão da burguesia e do comércio desestruturam o feudalismo? Para começar a responder essa pergunta, voltar aqui para um conceito que é da aula lá de Alta Idade Média, tá? Que é o ordenamento social do feudalismo. O que é um ordenamento social? É uma sociedade dividida em ordens. A nossa sociedade atual, no Brasil, no mundo ocidental, ela não é dividida em ordens. Não quer dizer que não tenha diferenças entre ricos e pobres. Tem muita, né? Quer dizer que essa diferença ela não é determinada pelo nascimento. Parênteses, tem muita relação com o nascimento. Muita, beleza? Não é, a chance de você ser rico se você nasceu rico é muito grande. E a chance de você ser rico se você nasceu pobre é muito pequena. Mas isso não é estabelecido em lei. Tá? Isso não é rígido. Tem pessoas que nascem pobres e enriquecem. É exceção. Tá? Mas pode acontecer. A sociedade dividida em ordens quer dizer que o seu estatuto social é determinado pelo nascimento. Também tem certa mobilidade social na Idade Média, isso é bem questionado, a rigidez desse estamento social. Mas o ordenamento social, antes de defender que ele seja na prática uma rigidez estamental da Idade Média, ele é um pensamento, é uma ideologia, beleza? Católica, tá? Que define quem são, quem é essa civilização europeia. E nessa ideologia católica, a sociedade europeia é dividida entre clero, nobreza e trabalhadores. Tá? E os burgueses, os comerciantes, não entram nesse ordenamento. Esse para mim, é um principal caminho, aí, principal pista de por que, para responder a nossa pergunta, por que a expansão do comércio e a ascensão da burguesia desestabilizam o feudalismo. Porque a burguesia não cabe neste ordenamento social católico. Beleza? Vamos falar, então, sobre a ascensão comercial, vou falar rapidamente, e a urbanização. Tá? A ascensão comercial, ela está relacionada com a revolução agrícola que eu falei na aula 1/2 de Baixa Idade Média. Tá? Por quê? Porque os feudos passaram a acumular mais excedentes, o excedente agrícola. Então, tinha pouco acúmulo de excedente agrícola antes da Revolução Agrícola. Ou seja, as pessoas, as fazendas, os feudos plantavam e colhiam o necessário para sobreviver. Depois da Revolução Agrícola, com o aumento da produtividade, eles passaram a plantar e colher mais do que o necessário para sobreviver, formando um excedente, ou seja, um galpão, um armazém com um excedente de trigo. E o que você faz com esse excedente de trigo? Você vende. Tá? No começo, você vende para os seus vizinhos, em troca de outras coisas que eles tenham, que você precisa. Se você tem trigo e o seu vizinho tem excedente de ovelha, você troca o seu excedente de trigo pelo excedente de ovelha do seu vizinho.
Mas conforme esse excedente foi aumentando ainda mais e essas trocas foram se sofisticando, eles passaram a se reunir em feiras entre feudos. Então não é nem um feudo nem outro, é um meio do caminho, tá? E aos poucos as transações comerciais passam a ser monetarizadas. Então, ao invés de você trocar trigo por ovelha, você troca trigo por moeda. Com essa moeda você compra ovelha, né? E então você passa a atribuir valor a esses excedentes, tá? Só que a falta de medidas de peso comuns entre essas diferentes regiões da Europa e de moedas comuns vai ser um fator de dificuldade, beleza? Para essa atividade comercial. Isso é um dos motivos do declínio do feudalismo. Tá? Isso aqui é um mapa, né, extraído do livro de Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira, Conexões com a História, da Editora Moderna, 2015, que, por sua vez, extraiu do Georges Duby, Atlas Historique, né, que mostra as principais regiões comerciantes, tá? A região hanseática, aqui no norte da Europa, tá? Centralizada aqui na cidade de Flandres, e a região genovesa e veneziana e genovesa, aqui no norte da Itália, voltado para o Mediterrâneo, são as principais regiões de atividade comercial, e esses principais portos de entrada e saída se conectam por rios e por estradas às principais feiras no interior. Tá? Esse incremento da atividade comercial é uma novidade para os europeus, tá? Para o resto do mundo, não, beleza? Então, o resto do mundo tem já conexões comerciais entre o mundo oriental e o mundo mediterrâneo, e o norte da África e a África subsaariana. Tá? Então, os árabes, que são o povo que ocupa aqui o norte da África, eles fazem trocas atravessando o deserto do Saara com a África subsaariana, e estão inseridos numa rede, então, que é de toda a África, com todo o Mediterrâneo, com o mundo oriental, que é de onde vem, do mundo oriental, algumas das mercadorias mais valorizadas, como os temperos da Índia e os tecidos de seda, tecido fino de seda chinês, beleza? Eles entram na Europa, essas mercadorias que têm grande valor, os temperos da Índia, principalmente a pimenta, e os tecidos chineses, principalmente a seda, que é um tecido fino, eles entram aqui principalmente pelos portos do norte da Itália, tá? De Gênova e Veneza, e são distribuídos por rotas fluviais e terrestres para essas principais feiras. Tá? Isso vai fazer surgir o desenvolvimento de cidades. Tá? Até o ano 1000, você tem 30 cidades no continente europeu com até 5.000 habitantes. 200 anos depois, você tem 150 cidades com mais de 5.000 habitantes. A cidade é o lugar da burguesia, da atividade comercial e da atividade manufatureira, beleza? Esse aqui é uma fotografia aérea de uma cidade medieval na França, chamada Carcassonne, preservada, é uma atração turística, né, com os muros aí da cidade medieval. Então, a cidade medieval ela era protegida por muros, tá? E dentro desses muros, por que ela é protegida por muros? Porque ela tem riquezas, ela pode ser, e era com frequência, assaltada, tá? Riquezas provenientes da atividade comercial, não galpão de trigo, galpão de moeda, resultado da intermediação das trocas comerciais desses fazendeiros, beleza? E na cidade também tem artesãos e oficinas, tá? Esses artesãos, o artesanato, antes da indústria, de acontecer a Revolução Industrial, ele é responsável por tudo que as pessoas usam, desde ferramentas para a agricultura, as roupas, os sapatos, né?
antes da Revolução Industrial, antes da indústria, tudo que se tem de manufaturado é feito por artesãos. Na Alta Idade Média, que tem uma baixa profissionalização da manufatura, você tem o tecelão do feudo que faz as roupas da pessoa do feudo. Na Baixa Idade Média, quando começam a ter essa conexão de feiras, que eu caracterizei aqui, das feiras, com rotas internacionais, inclusive, esses artesãos vão sair do feudo e vão montar oficinas nas cidades. Tá? Por quê? Porque tendo uma oficina na cidade, você realiza trocas globais, internacionais, e interregionais também. Você está inserido em uma rede de comércio que se conecta aqui por estradas de terra, por rotas fluviais e por rotas marítimas, que vai te conectar tanto com o mundo africano quanto com o mundo oriental, beleza? Então, os artesãos colocam suas oficinas na cidade. E aí que está. A nobreza, enquanto classe social, enquanto ordenamento social, que eu estava falando lá do ordenamento da Alta Idade Média, a nobreza ela não pratica o comércio. Por quê? Porque uma questão mental mesmo, assim. Então, se você pratica o comércio, você é burguês. Para ser nobre, a sua riqueza tem que advir de ser dono de terra, uma família dona de grandes, vastos espaços de terra. Tá? Então, a nobreza europeia ela se mantém, alguns se juntam, financiam, inclusive, a atividade comercial, eles viram burgueses. Né? Mas a nobreza tradicional ela se mantém afastada e considera que a atividade comercial é uma atividade de menor importância. Tá? Isso vai ser um dos motivos aí do declínio do feudalismo a partir da ascensão da burguesia, ou seja, a burguesia vai crescer num sistema político-econômico onde ela não cabe, onde ela não tem lugar. Tá? Então, conforme eu já falei, essas cidades de Gênova e Veneza elas são as principais portas de entrada para os artigos de luxo. Tá? Veneza, norte, Gênova, norte dessa península itálica aqui é a Itália, aqui é a cidade de Roma, beleza? Então, elas são as principais conexões das rotas internacionais do continente europeu, né? Além da região de Flandres, aqui no norte da Europa, beleza? E esse europeu, que na Alta Idade Média, onde predominava o feudalismo, ele não tinha dinheiro para comprar a pimenta da Índia e a seda tecido da China, ele começa a ter dinheiro. E tendo dinheiro, ele manda trazer. Ele manda trazer e entra na Europa por Gênova e por Veneza e escoa por essa rede de comércio. Tá? Então, essas cidades começam a ficar poderosíssimas. O senhor feudal ele também quer ter a seda e a pimenta. Aliás, ele é um dos que mais quer. Só que ele não vai lá buscar. Ele tem esses trabalhadores chamados comerciantes que compram e vendem mercadorias. Tá? Isso vai fazer crescer muito as cidades e vai fazer uma tensão entre cidade e feudo. Tá? Qual que é a diferença entre cidade e feudo? Feudo é um território imaginado. Tá? Não existe uma cerca, não existe um muro do feudo. É um território em que lá, isso vai estar explicado lá na aula de feudalismo, na Alta Idade Média, foi atribuído para um nobre, um duque, um conde. O seu feudo vai do território tal a tal. Dentro do feudo você tem o castelo do nobre, ao redor do castelo você tem comunidades agricultoras que ele mantém em sistema de servidão. Só que o feudo é muito maior que isso. Então, essas cidades que surgem, elas estão, de acordo com a divisão que a nobreza europeia fez, dentro de algum feudo, porque todo o território está esquadrinhado, está dividido e feudalizado. Né? Estando dentro de um feudo, tudo que está dentro de um feudo deve tributo ao nobre. Tá? Inclusive a estrada. Então, se você é um comerciante, você atravessa
uma estrada, você paga tributo para, se for eficaz a cobrança, né? A não ser que você consiga despistar. Você usa essa estrada, você paga tributo ao dono do feudo, e se você monta uma cidade, a cidade paga tributo para o dono do feudo. Então foi começando a criar uma complicação aí no feudalismo. Tá? Obviamente, o resumo dessa história é que as cidades vão ficar cada vez mais ricas e poderosas, porque é a atividade comercial que vai render cada vez mais dinheiro. Tá? E os senhores feudais, esse direito do território deles vai ser cada vez menos prestigiado. Tá? Então, o resumo dessa história. Tá? Resumo. O feudalismo não atende às necessidades da atividade comercial em ascensão. Tá? Por quê? E aí, essa é a resposta da pergunta do começo da aula. Por que ele não atende às necessidades da atividade comercial em ascensão? Deixa eu dar uma pintada aqui. Tá? Primeiro, vou colocar uma letra maior. Primeiro, no aspecto prático, ele vai ter excesso de barreiras logísticas e tributárias. Tá? Primeiro, por que eu quero dizer com barreiras logísticas e tributárias? Logística, a transferência de pesos e medidas de uma região para outra. Então, hoje, se você é brasileiro, se você comercializa, se você é um produtor lá no Nordeste, né, de tecido, e você vende para o Rio Grande do Sul, você tem os mesmos pesos e medidas convencionados aí por um governo de todo o território. Ah, mas não é no mundo inteiro igual? Não, você vai vender para os Estados Unidos, são outros pesos e medidas. Hoje, com a computação, fica muito fácil de converter. Na época, e com o excesso, a gente tem poucas variações hoje, né, de pesos e medidas. Na época, o excesso de variações era um problema. O excesso de tributação. Então, o excesso de barreiras logísticas e tributárias. Então, logística eu falei. Tributária é aquilo que eu falei. Todo o território pertence a um feudo, e então, para você percorrer o continente europeu, né, hoje, se você for, vamos ver aqui, do norte ao sul, lá de Gênova até Flandres, vamos fazer um teste aqui, se você for de Gênova até Flandres, ó, Gênova está aqui no norte da Itália, Flandres, Holanda. Você vai atravessar apenas, vamos percorrer bastante aí, né? França, Suíça, Alemanha, Bélgica e chega na Holanda, ou Países Baixos, né? Então você saiu da Itália, 1, França 2, Suíça 3, Alemanha 4, Bélgica 5, chega na Holanda 6. Você vai atravessar 6 unidades políticas. Antes de haver esses países, você tinha centenas de feudos nesse caminho. Então, ao invés de você passar por 6 unidades políticas, você passava por centenas. Então, por isso que é o excesso de barreiras tributárias, tá? Porque em cada uma dessas unidades políticas, você paga um tributo diferente, e isso é ruim para a atividade comercial. Lembrando, então, que a atividade comercial está crescendo e o feudalismo não
e incorpora, não permite a incorporação dessas atividades, dessa atividade comercial. Esse é o número 1, tá? Do ponto de vista prático, há excesso de barreiras logísticas e tributárias. O número 2, do ponto de vista mental, culturalmente, mentalmente, a cultura feudal, a cultura feudal e a igreja elas desvalorizam e condenam a atividade comercial, tá? Desvalorizam, porque na cultura feudal quem tem valor é o dono de terra, não é o comerciante, é o nobre. A atividade comercial. Tá? Então, isso vai feudal e católica, tá? Mesma coisa. Eles desvalorizam a atividade comercial. E essa é uma atividade que está ganhando cada vez mais dinheiro nesse período chamado Baixa Idade Média. Tá? Então, eles vão vencer e o feudalismo vai acabar. Tá? Eles vão vencer e vai ter uma crise do feudalismo, está relacionada aí, acho que eu vou ter que fazer uma outra aula porque ficou muito extenso. A crise do feudalismo, deixa eu colocar aqui, era crise do século XIV, vou colocar crise do feudalismo para uma próxima aula, tá? Vai fazer com que esses feudos deixem de existir e sejam substituídos por monarquias. Aí sim, as primeiras que vão surgir vai ser de Portugal, de Espanha, depois França, a Alemanha nunca existiu, vai ser lá para o século XIX, e Inglaterra, né, vão surgir grandes monarquias no lugar desses feudos, beleza? Aspectos políticos aí do fim do feudalismo, tá? Mas acho que deu para responder a pergunta lá do começo da aula.